E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre um dos principais problemas para quem tem fobia social, que é a preocupação exagerada com o que os outros estão pensando da gente. Sim, esse é um dos principais problemas que a gente tem e ao longo desse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas do que a gente pode fazer para se preocupar cada vez menos. Ok, vamos começar. A verdade é que a raça humana ela é social por natureza, então não tem como a gente mudar isso. Tem um estudo científico que mostra que a cada 5 processos que a sua mente tem ao mesmo tempo no background da sua mente, 4 são sobre relacionamento com outras pessoas. A gente se importa tanto com as outras pessoas porque a nossa felicidade depende do nosso relacionamento, da qualidade do nosso relacionamento com essas outras pessoas. Então isso é absolutamente normal. Tem um outro estudo científico que mostrou que as pessoas 10% mais felizes do topo da pirâmide, né, os 10% mais felizes, absolutamente todos eles têm pelo menos um relacionamento íntimo com uma outra pessoa. Seja relacionamento amoroso, relacionamento com um amigo, melhor amigo, com pais, irmãos. Não tem como fugir de relacionamento com outras pessoas. Então se você quer estar dentro dessa pirâmide dos 10% mais felizes, cultivar um bom relacionamento, pelo menos com uma pessoa, não é um luxo, na verdade é uma necessidade. Então tem um bom motivo pra gente se preocupar com o que as outras pessoas pensam da gente, né? Porque a gente quer ser bem visto por eles, porque no final das contas a gente quer ter um relacionamento bom com eles, com as outras pessoas. Então o medo que a gente tem de não ser bem visto pelas outras pessoas até que é algo útil pra gente. Esse medo na verdade é o nosso medo que a gente tem de ser constrangedor e de sentir vergonha. E a verdade é que a vergonha e o constrangimento pode motivar a gente a querer ser melhor cada vez mais, justamente para ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Então, num nível normal, isso é bom. Claro que constrangimento e vergonha não são agradáveis de sentir, mas eles são bastante úteis, né? Tem alguns estudos que mostram, inclusive, que a gente acaba sendo mais motivado a corrigir erros do passado, ou nós somos mais motivados a ser mais compassivos com as outras pessoas por conta da nossa vergonha e do nosso constrangimento. Mas quem tem fobia social acaba saindo do nível normal, né? Você tem um nível de medo muito mais alto do que as outras pessoas têm. Então isso acaba se transformando em algo contraprodutivo para você. Tanto que se preocupar tanto com o que as outras pessoas estão pensando de você o tempo todo acaba evocando ansiedade e insegurança também. Isso consome o nosso pensamento, e como ele consome o nosso pensamento, isso consome a nossa energia também. E, por final, a gente acaba ficando paralisado por conta desse medo. Então a gente fica pensando o que os nossos vizinhos vão pensar, o que as outras pessoas vão pensar, o que as pessoas na academia vão pensar, o que os meus amigos vão pensar, o que o meu professor vai pensar, etc. Então o problema funciona mais ou menos assim, é por conta dessas perguntas. Como você faz essas perguntas o tempo todo na sua mente, o problema é que você está perguntando para você mesmo, né? Não para outra pessoa. Então a sua mente não tem uma resposta. E aí o que a sua mente faz? Ela vai inventar uma resposta para poder finalizar essas perguntas que você tem. E o problema é que essas respostas não são reais, né? Elas são super imaginadas e são as piores possíveis. E esse é o problema, então sua mente fica procurando respostas o tempo todo e o tempo todo você fica alimentando ela com respostas irreais. Então você fica hiper preocupado com qualquer coisa, você se preocupa quando você está comendo num refeitório, o que as pessoas estão olhando você comer num refeitório ou num restaurante. Você fica hiper preocupado da forma como você está vestido, você fica hiper preocupado se o seu cabelo está ok, você fica hiper preocupado se a sua barba está perfeita, você fica hiper preocupado com mínimos detalhes. Ok, então qual que é a primeira técnica? A primeira técnica é justamente essa, né? É você responder essas perguntas de forma mais racional. Já que a sua mente vai fazer as perguntas e não tem o que você fazer em relação a isso, inventa as respostas para você mesmo. Então isso é ótimo, porque você pode pensar quais as respostas que eu preciso inventar, ou que eu posso inventar, para minha mente parar de se preocupar com esse tipo de coisa, ou pelo menos para diminuir o meu nível de ansiedade. Porque a sua insegurança vem justamente da falta dessas respostas. Então pensa numa situação específica, né? Por exemplo, que eu tinha muito antigamente, que eu já falei, que era ir para academia, né? Eu tinha um medo de ir para academia e de ser visto pelas outras pessoas o tempo todo. Então eu ficava com muita ansiedade antes de ir para academia. Então pensa em 4 perguntas. O que eu penso deles, né? O que eu penso dessas pessoas que estão na academia, o que eles pensam de mim, é uma pergunta importante. O que eu penso da situação e o que eles pensam da situação. Logo de cara,
a sua mente vai ficar meio confusa, porque é a primeira vez que você está fazendo isso, mas ao longo do tempo você vai ficando mais expert em responder essas perguntas. E é interessante também, se for alguma ansiedade muito alta, por exemplo, ir para academia, que eu tinha que ir todo dia, é interessante você anotar essas respostas, porque você vai criando cada vez respostas melhores. E você vai sentir a sua ansiedade e o seu medo ficando cada vez mais baixo. A verdade é que você cria histórias para você mesmo o tempo todo, e as histórias são super malucas, né? Então desse jeito, pelo menos você cria a sua própria história de forma racional, menos maluca possível. Se for muito difícil para você, principalmente no começo, porque você pode se sentir meio esquisito respondendo essas questões, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você não precisa compartilhar essas respostas com ninguém, isso é uma coisa completamente sua. E a segunda forma é de tentar imaginar um cenário contrário. Imagina que um amigo seu foi até você e falou que tem esse problema. Ele tem esse problema de ir para academia e que ele fica preocupado com o que as outras pessoas estão pensando dele. E você vai tentar ajudar esse amigo respondendo essas perguntas para ele. Geralmente, quando você pensa dessa forma, você fica até mais dissociado do problema e faz você pensar melhor. Então, geralmente, quando você consegue fazer essas respostas, essas 4 perguntas, a sua mente fica mais calma. E tem outras coisas que você tem que lembrar, né? A verdade é que a maioria das pessoas não está prestando atenção em você. Se você vai num shopping, senta num banco e fica olhando as pessoas andando de um lado para o outro, você vê que cada uma dessas pessoas está preocupado com seus próprios problemas. Eles estão presos no seu próprio mundo. Então, a verdade é que a maioria não liga pra você. A maioria das pessoas que estão na academia não ligam pra você. Elas não estão prestando atenção em você. As pessoas passam mais tempo pensando sobre si mesmas do que sobre outras pessoas. Da mesma forma como você. Tem até um estudo científico que conseguiu mostrar pra gente que a gente superestima o que as outras pessoas pensam negativamente da gente. E a verdade é sempre muito abaixo do que a gente sempre pensou. Um outro ponto também é parar de superanalisar as coisas, de superpensar sobre as coisas. E uma das técnicas para fazer isso é a meditação, né, que força você a se preocupar apenas com o presente. Então você para de se preocupar com o que vai acontecer no futuro e para de se preocupar com o que aconteceu no passado. Claro que eu não vou dar nenhuma técnica de meditação aqui, porque não é o objetivo desse vídeo, mas no futuro eu faço um. Mas facilmente você consegue encontrar na internet várias técnicas simples de meditação. Um outro ponto importante também não tenta agradar todo mundo, né? Você não vai conseguir. Por mais que você seja uma pessoa super agradável e você faça o máximo para agradar todo mundo, a verdade é que as outras pessoas também têm os problemas delas. Então é simplesmente impossível agradar todo mundo. E ter isso em mente, sempre lembrar disso, já te acalma um pouco. É impossível agradar todo mundo e não é a sua responsabilidade agradar todo mundo. Outra forma de se preocupar menos é você analisar aquela situação que você está imaginando e tentar pensar qual é a pior hipótese possível, qual é o pior cenário, né? Qual a pior coisa que pode acontecer. Tenta analisar, chegar no pior do pior do pior do pior. E você vai ver que quando você faz isso de forma racional, você percebe que o pior não é tão pior assim, não é tão ruim assim, e que você não vai morrer, vai ficar tudo bem. Isso funciona muito porque acaba liberando essa energia que estava presa. Então quando você aceita a pior coisa que pode acontecer, você acaba não tendo mais medo de perder que aquilo aconteça. E você vai perceber que o pior não é tão pior assim. Outra coisa importante, quando a sua preocupação vier à tona, é você lembrar que preocupações causam uma disfunção química no seu organismo, né? no seu corpo. E isso pode trazer doença para você. Então, quanto menos você se preocupar, de maneira geral, não só com o que as outras pessoas estão pensando, mas com outras situações, melhor você vai viver, mais saudável você vai viver. Então sempre tenta lembrar desse custo da preocupação, né? Cada vez que você se preocupa com alguma coisa, você está pagando um custo para isso, né? E o custo é a sua própria saúde. E para finalizar, uma outra coisa que é legal lembrar, sempre tem em mente, como um mantra, se você soubesse o quão rápido as pessoas vão esquecer de você quando você morrer, você não ia se preocupar tanto com o que elas estão pensando de você. Então se preocupe menos, viva mais. É claro que isso não é tão fácil de se fazer, né? É mais fácil falar do que fazer, mas quanto mais você faz, melhor você fica e melhor a sua qualidade de vida fica.